Eu fiquei muito feliz com a repercussão que o último vídeo atingiu, o vídeo sobre o que não fazer depois do campeonato. Fiquei muito feliz com as perguntas que foram feitas, com os comentários que foram feitos. Fiquei orgulhoso do menino que eu citei, que não vem ao caso quem seja, o pessoal perguntou quem era, quem não era, não importa. O menino entendeu muito bem, a gente tinha conversado antes e é muito legal que ele perceba que o caso dele pode ajudar muita gente a ter um entendimento melhor do que é ser um fisiculturista e como se comportar como um fisiculturista. Vamos falar um pouco mais agora sobre esse assunto e eu vou entrar um pouco mais e explorar um pouco mais todas essas nuances que a gente pode falar sobre o que fazer, o que não fazer. Teve perguntas de alguns comentários, na verdade, falando assim, mas então a gente vai deixar de discutir, a gente vai deixar de reclamar dos juízes, vamos aceitar tudo quietinho que nem ovelhinha? Não é isso. Vamos falar um pouco melhor sobre isso agora? Agora sim, tudo pronto? Então, vamos falar um pouco mais sobre isso. Eu vou ler alguns... Vou ver alguns comentários interessantes aqui que eu tinha meio que separado. Aqui, ó, Léo Oliver. Mas como não ser tão quietão a ponto de ser bobão e aceitar tudo? Mais acima aqui, falaram que a gente não pode ser submisso quando tem um resultado injusto. Realmente, pessoal, a gente não pode ser submisso, nem quietão, nem bobão. Mas, considerando, a gente tem que pensar que tem que ter uma certeza de que o resultado foi injusto. A gente não pode simplesmente porque a gente acha, porque a gente está chateado por ter perdido, ir lá e reclamar ou falar que o juiz está errado, que a gente foi roubado. É muito grave isso, é muito sério. A gente sabe de casos notórios do bodybuilding, principalmente no profissional, de grandes injustiças que aconteceram. Mas parte disso também é levado pelo nosso emocional. A gente pode, o Vitor Martinez ter vencido o Mr. Olympia em 2007 em cima do Jay. O Jay ganhou, mas o Vitor Martinez poderia ter vencido. A gente tem argumentos que mostram que o Vitor poderia ter vencido. A gente tem argumentos que mostram que o Jay poderia ter vencido. Assim como vários casos do Coleman, vários casos do Dorian Yates. É muito difícil, o nível é muito alto, é muito próximo e é subjetivo. Para cada combinação de resultados, um cara que tem um bom olho ou um árbitro, ele pode criar argumentos justificando aquele resultado. É muito difícil, a menos que um cara apareça muito, mas muito mal, muito pior, muito menor e ganhe posando muito errado. Isso acontece, mas levando em consideração, pensando que sim, não tinha jeito daquele cara ter ficado na minha frente, não tinha maneira nenhuma no mundo daquele cara ter me superado. Foi uma sacanagem, foi um problema. Aí a gente pode criar uma campanha, aí a gente deve ir pro Facebook, reclamar, deve fazer uma reclamação formal para a federação e tudo mais. Mas do jeito, da maneira na qual o bodybuilding é julgado e é feito, é difícil você criar um caso como esse. Como eu falei, é muito raro a gente ver uma injustiça tão grande e injustificável. Porque sempre vai ter uma justificativa. A gente sempre vai poder achar uma maneira ali de falar que um foi melhor que o outro ou justificar porque um ficou na frente do outro. Qualidade de poses, quantidade de definição, volume, enfim, tem uma gama de coisas. No Men's Physique tem um outro fator ainda que é a face, a beleza facial, que é ainda mais subjetiva, que pode definir uma competição, presença de palco. Então, entendam que vocês estão entrando em um esporte altamente subjetivo, com uma gama de fatores muito alta e com uma possibilidade de combinação de resultados
muito alta. O Phil merece todos os Olímpicos que ele ganhou? É discutível. O Dorian mereceu todos os Olímpicos que ele ganhou? É discutível. A gente pode criar argumentos tanto para um caso quanto para o outro. Uma possível solução para isso é mudar talvez os padrões de julgamento, mudar algumas coisas nesse sentido dentro das federações de bodybuilding, o que é muito improvável. Uma outra maneira é que a gente se eduque cada vez mais, que a gente aprenda a analisar um físico de maneira fria, de maneira racional, de maneira objetiva. Quanto mais educação e mais conhecimento acerca de como julgar e como analisar um físico, melhor vai ser o nosso entendimento, melhor você vai poder ajudar o seu atleta que compete, melhor você que atleta vai poder ir numa competição e compreender por que foi bem, por que foi mal e o que você tem que melhorar. Eu tô falando, gente, tem injustiças? Tem casos e mais casos de relatos aí, de o patrocinado ganhou isso, o cara tem... A gente não tem como provar e nunca vai ter como provar. O bodybuilding é um esporte pequeno e querendo ou não, a comunidade dentro do bodybuilding ainda é pequena. Por mais amplo que ele tenha se tornado hoje, é uma comunidade pequena. Então o cara que é atleta, muitas vezes ele também é árbitro, ele também é treinador, ele também é patrocinado por uma empresa. O que eu não acho muito certo, por exemplo, um árbitro ter algum vínculo com uma empresa. Eu tenho vínculo com a Probiótica, eu trabalho para a Probiótica, eu sou consultor técnico de bodybuilding da Probiótica há mais de 10 anos. Eu sempre fui convidado para ser árbitro, nunca aceitei esse cargo porque, na minha visão, na minha opinião, seria complicado com o meu papel de escritor, de jornalista do esporte, de patrocinado por uma empresa, julgar colegas meus. Alguns deles, pelos quais eu tenho uma amizade, um carinho muito grande, outros porque trabalham na minha empresa. Então ia gerar muita margem para dúvida, para reclamação, e é uma coisa pela qual eu não pretendo passar. Mas essa é a realidade do esporte. Como é um círculo muito pequeno, várias pessoas de várias empresas vão estar desempenhando os mesmos papéis. Esses papéis vão se sobrepor de vez em quando. Uma empresa patrocinando um evento e um atleta ganhando aquele evento. Aí muita gente fala, mas o atleta de tal empresa sempre ganha os campeonatos que a empresa patrocina. Ou na época da Muscletech, que era uma época, uns anos atrás, nos Estados Unidos, quem é mais velho vai lembrar da Muscletech, que era uma empresa canadense que dominou o mercado de suplemento americano. Durante alguns anos, assim, talvez no início dos anos 2000 até o fim da primeira década dos anos 2000, do top 10 do Olympia, eles patrocinavam 7 ou 8 atletas. E aí tinha aquela história, mas sempre aquela empresa que é muito rica e tem muito dinheiro, sempre os caras que ela patrocina estão ganhando os campeonatos. Também, gente, é um pouco óbvio isso. Pensem, as maiores empresas têm mais dinheiro e contratam os melhores atletas. Os atletas tendem a ganhar mais competições que são patrocinadas pelas maiores empresas. Então, a gente volta naquela história. É um círculo fechado, é um círculo pequeno. É difícil sair disso. Então, se você pretende entrar no bodybuilding, entre sabendo dessas nuances, entre sabendo disso tudo. Não adianta depois reclamar. É mais ou menos assim que funciona o esporte. De vez em quando vai acontecer alguma coisa meio sombria, meio sem explicação, e aí vem um pouco daquela reclamação de velho, de old school que eu tenho, que é aquela coisa assim de que antigamente, até 10, 15 anos atrás, só competia quem tinha realmente amor pelo bodybuilding, amor pelo fisiculturismo, que estava ali inserido. Quem competia sabia quem era o Mr. Olympia, quem competia conhecia o Arnold, o Frank Zane, conhecia o Franco Columbo, o Jay Cutler, Dorian Yates, o Sean Ray. Hoje tem gente que compete e não sabe quem é quem. Quem é o Marcos Hull? Não sei. Então tem muita gente entrando no esporte por conveniência, para aparecer, para ganhar seguidores, para, enfim. É uma coisa que mudou, é uma nova realidade. E também é uma nova realidade na qual eu tenho que me adaptar. Mudou, o tempo mudou, a gente não está mais nos anos 90, onde todo mundo que estava competindo era porque estava ali por amor, não tinha essa de então, os novos que estão entrando têm que se adaptar à maneira como o esporte é levado
E o pessoal mais das antigas, como eu, tem que se adaptar ao novo público que vem chegando. Então é isso. E só fechando, então, a gente tem que também falar um pouco e dar crédito a quem merece, né? A NABA, por exemplo, sempre teve um trabalho muito bom de arbitragem, principalmente no Brasil, muito correto, com muita lisura. A NPC vem para o Brasil, a Muscle Contest vem para o Brasil também, e eles se comprometeram a fazer alguns vídeos depois, explicando e comentando as colocações de cada competidor, provavelmente das principais categorias. Mas enfim, também vai ser dado algum tipo de satisfação a respeito das posições. E isso já é um grande avanço para a gente. É muito bom para o esporte e muito bom para a gente. Quem sabe isso não está começando a mudar agora. Mas é isso, pessoal. Se vai competir, está insatisfeito com o resultado, não reclamem no Facebook, não reclamem no Instagram. Não pega muito bem, não é muito legal. Se realmente foi uma injustiça, e que acontece às vezes mesmo, e é preciso reclamar, não dá para ser ovelhinha, cordeirinho, tem que se falar alguma coisa. Mas, como especialista do esporte, analisando o esporte, trabalhando com isso há 15 anos ou mais, eu posso dizer que grande parte das reclamações que a gente vê dos atletas, principalmente amadores, ela não tem muito fundamento, não. Tem alguns casos que são bem gritantes, sim, a gente soube de casos de corrupção, né? Em campeonatos asiáticos, campeonatos internacionais por aí, mas a grande parte de reclamações que a gente tem aqui no Brasil e algumas coisas fora que a gente vê também, acabam sendo um pouco infundadas. Então, sempre cuidado com isso, sempre cuidado com o que vai falar, para não se queimar, para não criar uma imagem de um cara que não sabe perder, né? Porque isso acaba sendo sempre mal visto no futuro, não é muito legal. E acaba sendo um gancho, né, talvez para um próximo vídeo, para falar sobre patrocínio, como ser patrocinado, quais características as empresas procuram em atletas para patrociná-los, o que um cara tem que fazer, um atleta, uma menina tem que fazer para conseguir um patrocínio. Isso tem um pouco a ver com esse tipo de atitude. Mas se vocês tiverem interesse mesmo e comentarem no vídeo que tem interesse, eu vou colocar uma enquete no Instagram também, falando sobre isso, a gente pode usar esse gancho e fazer um próximo vídeo falando sobre patrocínio, tá? Eu vou ficando por aqui, ficou muito longo esse vídeo, muito mais longo do que eu imaginava, do que eu queria. Eu acabei falando demais, tomei muito café, mas é isso aí. Vou ficando por aqui, eu sou Miguel Chaim, até a próxima.